Obrigado. Érica, o cajado está na minha mão. Foi maravilhoso. A Érica saiu. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão preparados? Que tema absolutamente maravilhoso e oportuno, não é? Você me dá licença, hoje à noite eu vou falar um pouco do seu corpinho. Coisa boa. Amém? Eu acho que o Diego foi muito guiado quando ele me ligou e falou assim: Cauê, estou te convidando, vai ter um evento e tal, e o tema é esse. Eu falei, cara, porque isso estava no meu coração já há algum tempo, vocês conhecem, sabe? A gente tem discutido já em alguns grupos sobre esse tipo de coisa, sobre vida saudável, sobre manter o corpo legal, fitness e tal. E assim, agora a oportunidade de falar isso em público, isso é maravilhoso. Sabe por quê, querido? Porque talvez algumas coisas vão ser destravadas na sua mente hoje, e você vai se atentar para uma realidade que talvez você não conhecia. E você vai conseguir viver da melhor maneira possível que você tem para viver aqui. E você vai poder realmente cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra aqui nessa terra. Com eficiência no seu espírito, alma e corpo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, porque já são, meu Deus, 7h17, tem bastante coisa para falar. Vamos embora. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Aleluia. Primeira Timóteo 5, 23. Paulo dizendo a Timóteo, ele fala assim: não continue a beber somente água, Timóteo. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Esse texto traz um pouco, às vezes, de confusão para a gente que está, principalmente o pessoal da fé. A gente tem sempre uma mania evangélica, que isso já é enculturado dentro da gente, de que a gente tem a mania de espiritualizar todas as coisas. Então, tudo no nosso cotidiano acontece ou desacontece por causa do reino espiritual. Então, a gente tem essa mania. Isso vem de alguns anos no grupo cristão como um todo. E aqui a gente vê Paulo, o maior produtor, executor de milagres do Novo Testamento, o cara que mais andava no sobrenatural na Nova Aliança, talvez não tenha existido outro igual. Ele vira para Timóteo, seu pupilo. Timóteo, que era o cara que andava com ele o tempo todo, conhecia as obras que Paulo fazia, sabia de tudo, de todos os milagres, as curas mirabolantes que Paulo realizava. E de repente Timóteo se encontra numa situação em que o apóstolo Paulo diz: Timóteo, não toma só água não, toma também um pouquinho de vinho, porque talvez o vinho seja bom para suas constantes enfermidades no estômago. E isso, às vezes, para a gente, que é da fé, gera um pouco de confusão. Mas o problema, como eu disse, é que a gente espiritualiza demais 100% das coisas. E muitas vezes a Bíblia não usa a fé, presta atenção no que eu vou falar, e a oração como base para resolver todos os problemas do nosso cotidiano. Às vezes a Bíblia não usa, em 100% das vezes, a fé e a oração para resolver os problemas do nosso cotidiano. Porque aqui eu vejo uma situação em que Paulo está usando uma medida natural para se resolver um problema natural, humano, carnal, de Timóteo. Mas para a gente conseguir entender isso, o que é humano, o que é carnal, o que é espiritual, a gente precisa ter o conceito definido de que eu sou um espírito. E através desse espírito eu tenho relação direta com Deus. O espírito serve para isso. Okay? Eu tenho uma alma, onde estão alojadas as minhas emoções, os meus pensamentos, sentimentos, capacidade decisória, cognitiva, inteligência, enfim. Quando Deus criou a gente, criou Adão, Ele pegou a alma de Adão, juntou com o espírito como se fosse uma coisa só e colocou tudo dentro de um pedaço de barro chamado corpo humano. Então, quando Ele fez isso, o homem passou a ser um ser vivente. Ok? Então, nós temos aí uma diferenciação, porque o homem não é simplesmente um ser espiritual, ele também tem uma alma, habita dentro de um corpo. Além de ser um ser espiritual, ele é um ser biológico, sociológico, psicológico. Ele atua em vários âmbitos diferentes. Jesus
ele explica bem essa diferenciação. Nicodemos uma vez chegou para Jesus e falou assim, Nicodemos era um doutor da lei, fariseu, chegou, Senhor, dá para ver que realmente o Senhor é de Deus, porque o Senhor opera milagres, e ninguém pode ser de Deus se não operar os milagres como o Senhor opera. E Jesus vira para ele e fala assim, Nicodemos, em verdade eu te digo, que ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí eu imagino Nicodemos olhando para Jesus assim, meio, que negócio é esse de nascer de novo? Senhor, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou voltar a nascer humanamente, naturalmente? Isso é impossível. E Jesus, obviamente, concorda com ele, realmente é impossível. O que você não sabe é o que é nascido do Espírito, é Espírito. Mas o que é nascido da carne, é carne. Então Jesus demonstra aqui que existe uma diferença, uma diferenciação entre aquilo que é Espírito e aquilo que é carne, ou em outras palavras, aquilo que é corpo. Amém. Há quem diga que você só precisa de Deus para viver. Quantas vezes que a gente já não ouviu isso nas igrejas, nesses 30 anos de evangelho que eu tenho, tirando o tempo que eu fiquei afastado? Que a gente só precisa de Deus para viver e para ser pleno, não é verdade? A gente ouviu isso demais, mas sabe, tem uma ressalva aí. Porque às vezes não é tão verdade assim, eu vou te provar o porquê. Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão de que maneira? Perfeito, não foi? No Espírito, ele era perfeito. O Espírito de Adão falava com o Espírito de Deus perfeitamente, tinha uma ligação perfeita, nenhuma interferência, nenhum pecado, era tudo lindo, maravilhoso, Adão era pleno no Espírito. Aí Deus vira para ele e fala assim, não é bom que esse meu filho esteja só. Mas ele não era pleno em Deus? E o próprio Deus vira para ele e fala, não é bom que ele esteja só? Porque Deus sabia que Adão não era só um espírito, mas ele tinha uma alma, ele habitava num corpo, era um ser sociológico, psicológico, biológico, e precisava de outras coisas para satisfazer. E por isso que ele cria a mulher. E não estou dizendo aqui, feministas de plantão, por favor, baixem as suas pedras e coloquem lá embaixo. Não estou dizendo aqui que a mulher só serve para satisfazer a alma e o corpo do homem. Não é isso. Até porque o homem também serve para satisfazer a alma e o corpo da mulher. É uma reciprocidade, ok? Só estou querendo dizer que Deus entende que existe uma alma e um corpo para serem satisfeitos aqui. Cauê, mas Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu concordo com você, Jesus falou, o mestre falou, está falado. Mas por que a gente não pode falar também que nem só de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas também de pão vive o homem? Afinal de contas, fica 3 meses sem comer, que você vai ver, você não vai ver Jeová. É, não é, gente? Fica 3 meses sem comer, até menos, 2. Amém? Sabe por quê, querido? Porque existe uma diferença entre medidas espirituais e medidas carnais. Uma medida espiritual, ela resolve um problema espiritual. E uma medida carnal, natural e humana, resolve um problema natural, carnal e humano. Eu vou concordar com você, sim, que as medidas espirituais, o reino do Espírito, são mais importantes do que medidas carnais. Não tem como eu falar que não é. Até porque medidas espirituais podem afetar também o meu natural, e a gente já aprendeu isso. Uma medida espiritual, nascer de novo, eu aceito Jesus como Senhor Salvador da minha vida, meu espírito é recriado. Então é uma medida espiritual para resolver um problema espiritual. Ok? Mas Jesus também morreu na cruz, levou as minhas enfermidades, e quando eu creio, declaro, tomo posse, eu sou curado também no corpo. Uma medida espiritual atacando um problema natural. Mas quando eu vou no médico, eu estou com uma dor de garganta, e o médico me receita um antibiótico que eu tomo me faz curar a dor de garganta, mas no meu espírito nada mudou, você não concorda? Mas a gente saber que as coisas do espírito são mais importantes que as coisas naturais, fazer com que a gente banalize completamente e dizer que tudo que é natural não serve para nada, desculpa a palavra, mas é uma idiotice sem tamanho. Porque a gente tem 2 problemas aqui, e um eu falei para vocês, que é a espiritualização exagerada das coisas, e o segundo é, que eu chamo aqui, de a falta de prevenção por crer no fatalismo soberano. Fatalismo soberano, esse nome eu que dei, arranjei, não sei de onde, mas arranjei. O que é o fatalismo soberano? É achar que tudo o que acontece é por determinação soberana do Criador. Mas na verdade não é, querido.
Existem escolhas, ações, atitudes que a gente pode tomar ou fazer que vão mudar as coisas. Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que um irmão está lá assistindo televisão, ele tem, sei lá, 40 anos de idade. O cara morre, infarto fulminante. Aí no outro dia, a gente está aqui comentando entre a gente, rapaz, você viu o que aconteceu com o irmão? Morreu do nada morreu, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele é soberano, a vontade dEle, chegou o tempo dEle, foi recolhido. Deixa eu te dizer, cara, desculpa te falar, te machucar, mas isso é bobagem. Aí você vai avaliar friamente a vida do irmão, o natural, o cara não praticava um exercício físico, o cara era sedentário ao extremo, só comia porcaria o dia inteiro, nunca foi para o médico, nem o pãozinho que ele pegava na padaria, ele ia de carro, ia atravessar a rua, para pegar o pãozinho, a farinha branca do dia a dia dele. Porque se o irmão morreu de infarto, vocês vão concordar comigo, que ele devia comer bastante farinha branca. Amém? Eu quero demonstrar para vocês, querida, que não existe essa história de fatalismo soberano, que tudo já está determinado por Deus e predestinado pelo Criador. Não vou entrar também na história da predestinação, porque senão vai bagunçar tudo aqui, mas é o seguinte, existem atitudes que eu posso fazer, que pode fazer com que a minha vida seja prolongada nessa terra. Vou te dar um exemplo, eu trouxe aqui Eclesiastes 7, diz assim, ímpio, por que você vai viver pecando tanto? Por acaso você quer morrer antes do tempo? Em Jó, a Bíblia diz que eu posso ir em pleno vigor para a sepultura. Assim como um feixe é arrancado do chão no seu tempo, em boa velhice. Honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra. Quer mais? E a história do rei Ezequias? Conhece? Deus chega para o profeta Elias e diz, Elias, chega para Ezequias, fala para ele que vai morrer hoje. Beleza, Senhor. Ezequias, vai morrer hoje. Ezequias dá as costas para Elias, Senhor, não posso morrer hoje. Ele clama a Deus, e clama a Deus, e clama a Deus. Deus chama Elias de novo, Elias, fala para ele que eu estou dando mais 15 anos. O que eu quero demonstrar com isso? Que uma atitude, apesar de ter sido espiritual, uma atitude de Ezequias fez com que ele vivesse mais anos. E Deus havia dito que ele ia morrer, mas uma atitude, uma escolha, uma ação, mudou a história. Vamos lá, apóstolo Paulo. Paulo, uma certa vez ele diz, em uma das suas cartas, que o morrer para ele é lucro. Morrer para mim é lucro, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Mas é melhor para vocês eu fique. Então assim, eu poderia até morrer e estar com Cristo agora, mas eu, em outras palavras, escolho ficar aqui mais um pouco, porque eu ainda preciso doutrinar vocês um pouquinho mais. Paulo, o apóstolo Paulo, escolheu viver um pouquinho mais. Foi uma escolha. Ele poderia estar com Cristo, seria muito melhor. Mas sabe numa coisa, querido? Eu vou te falar, pode ser que você se assuste, você vai se assustar com algumas coisas que eu vou dizer durante essa ministração. O céu pode esperar. Sabe por que o céu pode esperar? Porque sempre vai estar lá. A eternidade sempre vai estar lá. Mas a oportunidade de você pregar a palavra, ministrar e cumprir o seu propósito é aqui e agora. São 70, 80, 90 anos que você tem para fazer agora. Ah, eu queria já ir embora para o céu e ver Jesus com 30 anos. Não, cara. Fica mais 60. Você vai ter mais coisa para fazer. Salvar mais gente. Alcançar pessoas. É por isso que você precisa cuidar do seu corpo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai abafar, olha o que eu vou falar, Deus não vai abafar leis naturais por muito tempo por causa da sua desobediência. Não vai. Pode ser, querido, pode ser que 1, 2, 3, afinal de contas ele é longânimo, misericordioso. Mas vai chegar uma hora que vai falar, não dá mais, cara.
Não dá mais. E você pode ser crente, pode ser o que você quiser, pastor da fé, assembleiano, quadrangular. Pode falar está amarrado, repreendido. Você pode falar o que você quiser, querido, mas agora eu quero parafrasear o nosso amigo Tiririca. Se você não cuidar do seu corpo, você vai morrer. Você vai morrer, cara. Não sei se vocês conhecem um cara chamado... Vocês não vão conhecer, obviamente que não, mas eu vou falar. Um cara chamado Robert Murray McCheyne. Esse cara viveu no século XIX, ele era um escocês, ministro da palavra. Um cara cheio de Deus. Um cara que ganhou muitas almas para o Senhor, fez muita coisa ministerialmente falando, e pasmem-se vocês, ele morreu com 29 anos de idade. 29 years old, olha que coisa maravilhosa. 29 anos, morreu muito cedo, eu tenho 32. E uma das palavras, das mensagens, ou melhor, uma das frases que ele disse, antes de morrer, pega essa que essa é forte, querido. Ele disse assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. O que será da mensagem? O cara era espiritual muito mais do que eu e você juntos. Você não tem noção do tanto de alma que ele ganhou para Jesus. Ele fazia tudo certo no espírito. O problema é que sabe lá Deus o que ele fez no corpo dele. Eu não sei o que ele comia, se ele fazia exercício ou não, eu não sei. Isso não detalha. Mas o fato é que ele diz assim, eu me auto-sabotei, eu me destruí, eu acabei com o meu corpo. E olha o que eu vou falar para você, a única autorização que você tem de estar na terra é porque você tem um corpo, sabia? Porque espírito não fica por aí vagando, ele está sempre procurando um corpo para entrar. Se você não tem mais o corpo, como é que você vai levar a mensagem de Deus? É legal pregar essas coisas que você sempre surge um burburinho assim, ó, e vai ter bastante disso, eu sei que vai. Como é que você vai pregar a palavra de Deus se o seu corpo está todo destruído? Amém? Deixa eu avançar, meu Deus do céu. Outra coisa, a gente deixa de fazer por causa desse fatalismo soberano. De que tudo é responsabilidade de Deus e nada que eu posso fazer vai mudar essa história. A gente não tem prevenção. Deuteronômio 22, Deus está lá mostrando como fazer uma casa. Olha, faz uma casa assim. E quando você for fazer o eirado, você coloca lá um parapeito. Porque o cara que estiver lá no eirado vai encostar, vai estar perto ali de cair. Se ele cair e morrer, a culpa não vai ser da casa. O sangue desse rapaz não vai cair sobre a casa. O que é isso? Prevenção. A Bíblia fala assim, em Provérbios 1:31, portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas elucubrações inúteis. No caso aqui é pensamento. Pensamentos inúteis. Pois a imprudência dos nécios os matará. Não está falando aqui que é soberania de Deus, ou fatalismo, ou sei lá o quê. Não. É imprudência dos nécios os matará. E o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. E agora eu chego no ponto da mensagem, que é talvez uma parte crucial, que você precisa entender isso de qualquer jeito. Porque se você entender isso, isso vai te evitar muita frustração lá na frente. Existem coisas que Deus não vai fazer por você. Existem coisas que você tem que fazer para que Deus possa realizar alguma coisa. Prova, Cauê, eu gosto de provar, eu gosto de Bíblia, eu gosto de comprovar a veracidade da palavra e as coisas que eu falo. Vou provar. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro tinha morrido, Lázaro morreu, vamos para o sepultamento de Lázaro. Ele chega lá, ele olha para aquela pedra, que existia uma pedra em frente ao sepulcro de Lázaro, e ele diz, homens, retirem a pedra. Quando os homens retiram a pedra, ele aponta para dentro do sepulcro e diz, Lázaro, vem para fora. Jesus, o cara do sobrenatural, o nosso mestre, ele não poderia dizer, querubins, serafins, peguem a pedra, joguem para cá. Ou então, pedra, levite, se teletransporte para outro lugar. Ele fala assim, homens, com a força de vocês, com a humanidade de vocês, retirem a pedra. Sabe isso? O que isso me ensina? Que existem coisas que estão no nível da minha humanidade que Deus não vai fazer por mim.
E se eu não fizer coisas que estão no nível da minha humanidade, o sobrenatural, que é o próximo passo, não vai acontecer. Cauê, você é contra o sobrenatural? De jeito nenhum. Estou ansioso para escutar a pregação do Thiago Stark. Sou muito a favor. Mas o que eu quero dizer é que existem princípios, normas, regras, que precisam ser aprendidos e obedecidos, para que o sobrenatural possa entrar em vigor. Amém, gente? Deu para entender? Vamos lá. Aleluia, aleluia. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim, ó, pega essa, ó, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo, você vai repetir comigo agora, todo o espírito, toda a alma e corpo de vocês seja conservado, não precisa repetir, de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é só o espírito que precisa ser conservado, ele está falando também que a alma e também o corpo. Amém? Vamos para uma parte um pouco mais prática? Como é que eu cuido agora do meu corpo? Agora eu tenho a oportunidade de pregar ao vivo, aqui pela primeira vez em público, sobre um pecadinho tão abandonado pelos cristãos da modernidade, que se chama glutonaria. Esse é um pecado que é pecado igual fornicação, prostituição, homicídio. E eu vou ler alguns versículos e vocês vão entender isso. Então, uma maneira de eu conservar e cuidar do meu corpo, eu preciso entender de comida. Preciso entender de comida. Você acha que comida não é relevante na Bíblia? Comida é relevante na Bíblia. O pecado inicial foi por causa do quê? Comida. Foi ou não foi? Foi por causa de comida. Isaú vendeu a primogenitura por causa de um prato do quê? Comida. Quer mais? O povo lá no deserto de Israel queria voltar para o Egito por causa do quê? Jesus no deserto foi tentado por Satanás por causa do quê? Comida. Então a Bíblia mostra para mim que comida é algo extremamente relevante. E eu vou te fazer uma pergunta com toda sinceridade. Minha intenção não é colocar você lá no ringue, lá embaixo e te encher de pancada. Não, não é isso. Eu quero que você aprenda e desperte para algumas coisas. O que é que você tem comido? Primeira coisa, vou até mudar a pergunta. Você entende de comida? Você sabe para que serve? Você entende de proteína, carboidrato, gordura? Você entende de macronutriente, micronutriente? Você não entende nada? Pois devia entender. Porque você precisa entender como funciona o seu corpo. Porque se a comida é um negócio que te deixa vivo, você precisa aprender a como é que funciona todo esse mecanismo aqui. Como é que você vai cuidar de uma máquina se você não sabe como é que ela funciona? Imagina um técnico de manutenção, cara, vai lá, parou a máquina. Rapaz, eu não sei mexer nesse treco, não. Você precisa saber pelo menos o básico. Amém, gente? Meu Deus. E às vezes não é só o volume de coisas que a gente come, mas hoje a gente tem que falar, e eu até coloco isso como a pior situação, é o que a gente come, a qualidade do alimento que a gente acaba comendo. Porque hoje, com a industrialização das coisas, tudo o que Deus colocou, que plantou, tem sido modificado. Isso passa por diversos processos antes de chegar na sua boquinha. Então tem muita química envolvida. Tem muito conservante envolvido, tem muita porcaria envolvida. Cauê, você não come porcaria, cara? Cara, eu saio com vocês sabem que de vez em quando eu como sim, eu como lanche, eu tomo um golinho de Coca-Cola, tomo. Mas agora, vamos pensar friamente aqui. Eu fui no médico, eu vou constantemente. Eu faço check-up de coração, eu faço neuro, eu vou no gastro, eu vejo se está tudo certo comigo. E os médicos falam assim, cara, você está bem pra caramba, você pode de vez em quando aí comer alguma coisinha ou outra. Mas agora, você não sabe nem como você está, nunca foi no médico, não fez nada. Pode ser que você esteja aí com o colesterol lá em cima, triglicérides lá em cima,
E você está comendo McDonald's todo dia? Está errado, cara. Você vai morrer. E não adianta orar. Pode ter fé. Pode clamar, jejuar, fazer o que você quiser. Vai morrer. Meu cajado é um cajado um pouco mais leve. Você sabe que eu, pelo menos, consigo dar uma administrada aqui na situação, né? Mas é sério. É sério. Lucas 21 diz assim: e olhai por vós, presta atenção nisso, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Pode ser a volta do Senhor, pode ser também a morte. Gálatas 5 diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Olha para onde ele vai agora, ele fala que não vai nem para o céu. Primeiro ele fala que vai morrer, depois ele fala, não vai nem para o céu. Misericórdia. Eclesiastes 10 diz: feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo. Para quê? Para recuperar as forças e não para embriagar-se, não para satisfazer ao extremo. Cauê, é pecado ter prazer na comida? É óbvio que não. Porque imagina que você, se Deus não desse prazer na comida, você não ia comer. Se você não come, você morre. Deus não é tonto. Então ele fez o quê? Cara, eu preciso colocar alguma coisa para ser prazeroso, senão esse cara não vai comer, ele vai morrer. Tá? Agora, existe uma coisa que também se chama equilíbrio. Agora, eu preciso ter equilíbrio no meu prazer da comida e entender aonde está passando do ponto que está fazendo mal para o meu corpo. Como que eu sei isso, Cauê? A ciência me ajuda. A ciência está aí para mostrar para a gente aquilo que Deus já fez há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Tá ok? Cauê, por que essa revelação só chegou para nós agora? Por que há 20 anos ninguém na igreja falava isso? 25 anos ninguém falava de comida. Ninguém falava desse negócio. Bebida sempre foi, né? Sempre falou. Não pode tomar álcool. O crente não pode beber. Mas pode se empanturrar de picanha todo dia. Ué, qual que é a diferença? Porque um deixa o cara doidão e o outro deixa o cara lá na cama. Ué, a gente tem que parar de ser tonto, gente. Não pode os dois. Por que chegou agora essa revelação para a gente? Eu vou te contar um segredinho legal. Deus só te revela alguma coisa em um determinado assunto quando você demonstra interesse e busca ter conhecimento sobre ele. Vou falar de novo para você. Você só vai ter revelação de Deus sobre determinado assunto quando você se interessar e buscar saber sobre aquilo. Por que chegou agora? Agora está todo mundo dos crentes falando de comida, falando de bebida, falando de exercício físico. Porque a gente começou a se assustar. De 30 anos para cá, que vira e mexe, morre crente, cedo, infartado, de AVC. A gente pensou assim, rapaz, está todo mundo orando, está todo mundo declarando, todo mundo fazendo, e está um monte de gente morrendo. Por quê? Aí a gente foi vasculhar, então, deve ser alguma coisa natural. É problema da alma, é problema do corpo, não se cuida direito. Então, quando a gente começou a vasculhar isso, revelação começou a chegar para a gente. E a gente começou a entender que eu preciso ter atitudes para manutenção da minha alma e do meu corpo. Amém, gente? Vocês estão assustados? Eu sei que vocês estão um pouquinho assustados, mas faz parte do processo. Ok? Vamos lá. Vamos partir para um ponto aqui. Como que eu inicio uma alimentação saudável? Primeira coisa, você devia ir num nutricionista. Eu te indico um profissional, um nutricionista. Se você não tem dinheiro para ir num nutricionista, então você entra na internet, existem sites confiáveis que você pode entender sobre comida, entender sobre macronutrientes, micronutrientes, o que faz bem para o meu corpo, o que não faz. Mas uma dica boa que eu vou te dar é você evitar alguns pós brancos na sua vida. Farinha, açúcar, sal, cocaína, esse tipo de coisa você precisa evitar.
Ah, tá bom. Você vai falar para mim assim, cocaína, Cauê? Não pode, cara. Faz tempo que o nego fala que isso aí é pecado. Não, deixa doido. Não. Isso aí eu nem faço. E tá certo, não deve fazer. Isso aí nem evitar. Vocês não podem chegar perto. Tá ok? Tá certo? Adolescentes, jovens, cocaína, 0. Mas às vezes a gente é meio xarope. Sabe por quê? Porque açúcar em excesso, farinha em excesso, sal em excesso, às vezes é mais prejudicial até que a bicha da cocaína. E a gente está enchendo a barrigona disso aí. É ou não é? É verdade, cara. Então, eu não vou falar para você assim, você que está acostumado a comer farinha todo dia, açúcar de monte, você não vai também aí parar. Se parar de uma vez, você vai ficar louco. Então, assim, vai no médico, vai no nutricionista, tenta fazer uma dieta balanceada, não vou chamar nem de dieta, reeducação alimentar. Faz uma reeducação alimentar. É para a vida inteira, não é só para um momento que você faz aquela dieta de 3 semanas, depois sai que nem um louco, desesperado atrás de um quindim. Vocês conhecem quindim ou não? Na minha cidade tinha bastante. Gostoso, né? Mas não dá para comer todo dia. Como é que está seu exame? Você pode comer todo dia? É isso que você tem que verificar. Tá bom, gente? Quando foi a última vez que você foi no médico? Como é que está o exame? O colesterol, triglicérides, glicose. Como é que está essas coisas? Ou você vai deixar para ir no médico só a hora que você estiver na UTI? É ou não é? Conheço casos e casos. Estou convivendo com um caso ultimamente. A pessoa nunca foi no médico. Tem pavor de hospital. Está na UTI. Pela primeira vez foi para o hospital. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque, como diz um cara na internet, e é bem factível para o momento agora, a vida é uma caixinha de surpresas. Se você não deixa ser surpresa, querido. Se você não cuida do seu corpo, pode ter certeza, não é nem surpresa. Vai dar BO na frente. Vai dar problema na frente. Cauê, você não declara a palavra, cara. Meu amigo, eu estou te mostrando que espírito é espírito, natural é natural. Você precisa fazer os dois. Tem que andar junto. Tem que estar ligado. Amém, gente? Vamos avançar. 7:50. Jesus. Efésios 5 diz assim, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, ok? Eu tenho certeza aqui. Ninguém é louco. Todo mundo ama o seu corpo. Antes o alimenta. A gente falou de alimento. E dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Então eu cuido do meu corpo. Como que eu cuido? Eu alimentei, agora eu cuido. Atividade física. Exercício físico. Eu preciso fazer. Por quê? Porque a ciência fala que eu preciso. Ah, mas quem que é a ciência? Deus é maior que a ciência. Só que a ciência só descobriu aquilo que Deus já fez há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Descobriram que a atividade física é boa. O seu corpo, a sua circulação. É bom para a sua capacidade de respiração. É bom para o seu coração, para os seus órgãos, para o seu fígado, acabar com essa gordura no fígado. É bom para nivelar os seus hormônios, ativar uns neurotransmissores no seu cérebro, aumentar a endorfina, te dar bem-estar. Você fica bem quando você faz exercício físico. Abaixar aquele hormônio desgranhento do estresse. Quem gosta de ficar estressado aqui? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Ansiedade, vai tudo lá embaixo. A atividade física é tudo de bom. Você precisa fazer quanto, Cauê? Pelo menos meia hora por dia. Primeiro, eu sempre vou indicar você, vai no médico para saber. Vai no cardiologista, cara. Entende aí como é que está o seu coração? Sabe como é que ele funciona? Agora, eu te indico, meia hora por dia você tem que fazer pelo menos. Vai na musculação, ganha um pouco de músculo. O músculo faz com que você consiga aí atingir alguns objetivos muito mais fácil. Quer emagrecer? Ganha um pouco de músculo, vai ser mais fácil. Você vai pegando gosto pela coisa, querido. Cara, não é por nada não. Desde que a gente começou nessa onda aí de fitness, aqui na igreja, tinha um pessoal que eu olhava assim, eu falava assim, cara, esse cara aí não vai pegar essa onda, não vai rolar. E o cara tá pegando, e tá indo. Sabe por quê? Você vai acostumando com a coisa, você vai gostando. É um costume. O homem vai se adaptando às coisas. Então não fala para mim assim, Cauê, eu não consigo, é impossível. Não dá para ter essa alimentação regrada, essa atividade física todo dia, não tem jeito, cara. Mentira, tá? Mentira.
dá sim. Prioridades. Tá? Seja esperto. Pensa lá na frente, querido. Pensa lá na frente. Aqui você está bom. Estou com 20 anos. Pô, rapaz, como tudo, faço de tudo. Não. Vai passar mais 10, depois mais 10. Você vai estar com 50, 55. Aí o negócio desanda. Tá bom, gente? Amém. Lembrei aqui de um texto. A gente fala de exercício físico, aí vem os crentes preguiçoso, que é preguiçoso, para ficar usando esse texto. 1 Timóteo 4,8, porque o exercício físico para nada é proveitoso. Agora mudou, né, a tradução. Para pouco é proveitoso. Mas a piedade, para tudo ela é proveitosa. Olha, eu concordo com você de novo, que a piedade é melhor do que o exercício físico. Piedade, o que é? A minha vida com Deus, tá? Ela é melhor mesmo. Mas agora, eu banalizar, dizer que o exercício físico não serve para nada, que contexto que Paulo está falando isso aqui? Ele está falando para um contexto na época em que ninguém era sedentário, igual é o pessoal de hoje, viu? Não tinha busão, não tinha carro, não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha nada dessas coisas. O pessoal andava de um lado para o outro, o pessoal era ativo, eram pessoas ativas. De outra coisa, um detalhe super importante, as pessoas na época lá, tinham muito aquela questão de venerar o corpo e ter uma atividade física muito intensa, porque eles adoravam o esporte, era viciante o negócio. Então Paulo está olhando para esse tipo de gente, falando assim, gente, esse negócio aí, de exercitar absurdamente essa veneração do corpo, não, isso aí é pouco proveitoso, é melhor a piedade. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus e está falando que o exercício não serve para nada, alguma coisa está errado. Porque tem um monte de crente morrendo. Você concorda comigo? Então a gente precisa avaliar o contexto das coisas para entender. Está explicado? Se você não conseguir entender, você vem que depois a gente explica um pouquinho melhor. Quais são os passos para iniciar uma vida saudável? Bom, eu já falei. Começa uma musculação. Outra coisa, faz um esporte que te agrada. Como isso é maravilhoso, cara. Você precisa achar uma atividade física prazerosa para você. Para tudo na sua vida agora e você precisa achar uma atividade física prazerosa para você. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Como faz bem para a sua alma, para a sua mente, para a sua cabeça e para o seu corpo, então. Meu Deus, agora eu vou pegar meio pesado. Vocês me perdoem o que eu vou falar agora, porque esse é pesado. Descanso. Descanso, Jesus. Quantos já ouviram falar 4 horas para mim, estou zero. Dormi, 4 horas. 6 horas para mim, Cara, só que eu gosto de fato. Eu pego na veia, eu pego em... Sabe aquele negócio de engenheiro? Engenheiro é assim, é tudo fato, número. Tem um negócio que a gente brinca na engenharia que fala assim, em Deus eu confio, o resto, tragam-me os números. É número, querido. Estudo de 2018, na Universidade da Califórnia. Pegaram alguns grupos de pessoas. O primeiro grupo botaram para dormir 8 horas. O segundo grupo, 6 horas. O terceiro grupo, 4 horas. O quarto grupo, nada. Do jeito que a gente brinca aqui, vararam a madrugada inteira. Esses que vararam a madrugada inteira, no outro dia, fizeram alguns testes de capacidade cognitiva com eles, e a capacidade cognitiva deles era como se fosse de um bêbado. Tá? 3 dias depois que o pessoal que dormiu 4 horas por dia, era a mesma capacidade cognitiva dos caras que tinham dormido varado a noite inteira. Bêbado. 3 dias depois do pessoal que dormiu 4 horas. O pessoal que dormiu 6 horas, 10 dias depois, a capacidade cognitiva deles era igual ao do bêbado. Dormido só, que não tinha dormido nada. Somente aqueles que dormiram 8 horas por dia tinham a capacidade cognitiva em perfeito estado. Mas a questão não é só ter a capacidade em perfeito estado. Quer dizer que o meu cérebro, se eu não estou com a capacidade física, cognitiva 100%, quer dizer que ele está morrendo aos pouquinhos. E pode ser que a gente não perceba. Olha só, eles perguntaram para aquelas pessoas que dormiram 6 horas, como é que está seu dia? Está tudo bem? E o pessoal, opa, está 10, tranquilo. Estou sentindo um pouco de sono, mas assim, estou sendo produtivo, está tudo bem. Mas na hora de fazer o exame, perceberam as variações nos exames. Enfim, resultado disso tudo. Você pode até estar bem, achar que está bem,
mas o seu cérebro, aos pouquinhos, ele está morrendo. É pesado isso, irmão. Aí você vai dizer, não, cara, mas eu só faço isso dia de semana, fim de semana eu recupero, é 9 horas por dia que eu durmo. Fizeram também. Você acha que ia ficar em branco? Colocaram o pessoal que dormiu 6 horas lá depois de 10 dias, cara, vocês podem descansar agora. Fica 9 horas dormindo por dia aí, 3 dias. Voltaram a fazer os exames. Melhorou a capacidade cognitiva, mas não se estabilizou. Conclusão do estudo. Para ter um estado cognitivo estabilizado e o cérebro não mais ser afetado, ser prejudicial para o cérebro, você precisa dormir 8 horas, de 7 a 8 horas por dia, a longo prazo. Eu não vou falar mais nada, tá? Descanso, dormir, você precisa, faz parte da sua biologia. Você é um ser biológico. Amém, gente? Cauê, mas eu tenho que ser produtivo, cara, se eu não fizer agora, como é que vai ser? Então, você não quer viver 90 anos? O que adianta você fazer tudo agora e viver 30? Pensa lá na frente, cara. Lá na frente, ó. Vale a pena dormir 7 horas, meu irmão. E sabia que aqui nessa sala estão, com certeza, de 20 a 50 anos, é o grupo de pessoas que precisa dormir de 7 a 8 horas. Praticamente todo mundo aqui, ok? Tá silêncio, rapaz. Jesus parou o avivamento para descansar. Você vai olhar depois, lê na sua casa, Marcos 6:31. Os discípulos foram enviados para a missão. Estavam lá curando as pessoas, o avivamento acontecendo, cura, ensino, Chegaram para Jesus, Jesus, olha só o que está acontecendo, o povo está vindo e voltando e tal. Jesus fala, para tudo esse negócio aí. Vocês vão comigo agora para o deserto, que vocês vão descansar. Vocês não descansaram, vocês não comeram. Vocês vão descansar e vocês vão comer. Jesus parou, o mestre parou o avivamento para descansar e para comer. Tá? Bíblia, isso é Bíblia, Marcos 6:31, procura lá. E agora eu vou com os 2 pés no peito, com um testemunho maravilhoso. Pastor Paulo Canuto. É um pastor que, hoje ele deve ter uns 50, 60 anos de idade, mas na época ele tinha uns 40. Era um cara que não parava, não descansava, não comia direito, porque não dava tempo, porque o cara pregava todo dia, fazia de tudo, cara. O cara era o cara, ministerialmente, espiritualmente, fazia tudo para o reino de Deus, e um dia ele percebeu a barriga dele inchar, e a barriga ficou desse tamanho, assim. A esposa dele levou ele para o hospital, e ele começou a vomitar sangue sem parar. Do nada, né? Lembra? Do nada. Chegando no hospital, os médicos jogaram na UTI, foram em cima dele e tal, e ele percebeu que o corpo dele começou a morrer, e ele lutava com aquilo. Chegou uma hora que ele se cansou, e ele mesmo fala assim, eu relaxei e morri. Ele fala assim, relaxei, morri. Ele fala, quando ele morreu, ele saiu, o espírito dele saiu do corpo dele e foi para o lado da sala. E ele via o corpo dele e os médicos mexendo nele. E quando ele estava aqui, vendo os médicos mexer, Jesus chegou do lado dele. E adivinha a primeira coisa que Jesus falou para ele? Apontou o dedo na cara dele e falou assim, olha o que você fez. Como assim, Senhor, o que eu fiz? Olha o que você fez. Você se matou. Ah, como eu me matei? Eu estou fazendo tudo para você. Não, Jesus falou, não. Porque vai chegar amanhã no velório, eles vão falar que a culpa é minha. Que eu que te matei. Porque você fez tudo para mim, a correria foi por causa de mim, só que você não teve tempo para descansar, você não dormia, você não comia das coisas que eu plantava, que eu plantei para você comer. Você se matou. E aí ele leva um choque, e é interessante que ele fala que depois o Senhor deu mais um tempo para ele voltou para o corpo dele, e ressuscitou, e, enfim, os médicos estavam ali, virou aquela bagunça toda, e hoje ele conta esse testemunho. Paulo Canuto. É gostoso ouvir isso de Deus? Então hoje você sai daqui, indesculpável, ninguém mandou você vir. Hoje você sai daqui, indesculpável, ninguém mandou você estar presente hoje. Que dia que é hoje? Dia 16 de fevereiro, é isso, né? No Deeper Movement Start. Você está aqui, está indesculpável, querido. Tem foto, o pessoal da comunicação está tirando foto.
1 Coríntios 10 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até comer. Viu? A hora que você estiver comendo o seu Big Mac, você lembra que você está fazendo para a glória de Deus. Então pede sem ketchup e mostarda. Tiago 1, beleza? Falamos do corpo, ok? Atividade física, alimentação, descanso. Alma. A sua alma precisa ser salva, sabia? Olha só, Tiago 1 diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A alma é um processo de salvação. A minha mente é um processo de salvação. Meu espírito foi salvo quando eu aceitei Jesus, mas a minha alma passa por um processo dia após dia. Ok? Então, existem alguns inimigos da mente, são vários. Mas eu peguei aqui 2 piores, que eu quero falar sobre eles: estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade são aquelas situações em que você vive no seu dia a dia, que você se encontra numa situação de luta ou fuga. É como se seu corpo estivesse correndo algum risco, algum perigo, e pode ser que você mesmo produza isso na sua mente. Então você passa por um estresse no trabalho, no seu dia a dia, uma ansiedade, uma preocupação, alguma coisa, o seu corpo está sentindo que ele está em perigo. Então ele tem uma ação natural, que isso é instintivo do ser humano, autodefesa. Ele começa a produzir algumas coisas, eu vou ler para você. Acelera os batimentos cardíacos, para contrair os vasos sanguíneos e levar mais sangue rapidamente. Dilata os brônquios para aumentar a respiração e o consumo de oxigênio. Diminui a motilidade do intestino para guardar energia para outras ações. Dilata as pupilas para melhorar a visão, mesmo em pouca luz. Aumenta a liberação da glicose no sangue para dar mais energia às células. Sabe para que isso? Isso é bom. Isso é bom, sabia? Vamos dar um exemplo besta, tá? Vamos dizer que você está aí andando, sei lá, por cargas d'água numa selva, e você se encontra com um leão, tá? Exemplo besta, mas que funciona. O seu corpo vai começar a produzir, o leão com fome, tá bom? Com fome. Seu corpo vai começar a produzir coisas e ativar coisas dentro dele, que você vai correr tanto, que você não mais imagina da onde você tirou essa força que você correu tanto. Você vai virar o Flash, cara. Porque assim, quando o meu organismo ele se depara com uma situação que ele está em perigo, ele ativa coisas dentro de mim, algumas reações que eu mostrei aqui, que é como se me desse um superpoder. E eu fico ativado, ligado, em alerta. Ó, alerta. Sabe qual que é o grande problema? Tudo isso, como eu disse, é legal, é bom, é incentivo, é de Deus, tá? É autoproteção. O problema é quando isso começa a ser recorrente, rotineiro, cotidiano, no meu dia a dia. Porque o meu cérebro começa a viciar nesse tipo de coisa. E começa a produzir pensamentos numa velocidade absurda, a ponto dele não conseguir mais descansar ou relaxar, nem que eu queira. Que chamam de síndrome do pensamento acelerado. E pior de tudo, sabe o que é? É que 90% desses pensamentos vão ser negativos. Vou morrer. Vou desmaiar. Ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Até que se torne numa crise de ansiedade generalizada ou talvez até numa síndrome do pânico. E sabe o que é isso? Não tem nada com o espírito. Ó, alma, cabeça, mente. E agora, existe um passo a passo, Cauê, para resolver problemas de ansiedade? Existe. E eu vou contar esse passo a passo com vocês com um testemunho pessoal meu. Rapidamente, porque já deu o meu horário. Você está olhando para uma pessoa que foi PhD em estresse e ansiedade. Tá? PhD, se você não sabe o que é PhD, é doutor, é um cara muito bom, você manja tudo esse negócio. Tá bom? Então, querido, se você não me conhece, eu nasci em berço evangélico, fiquei até os 18 anos, crente, fervoroso, cheio do Espírito, me desviei com 18 anos. 7 anos depois eu voltei para a igreja por causa de uma doença chamada de síndrome do pânico. Eu não aguentava mais sofrer. Eu tinha sensações todos os dias, como eu dei exemplo aqui, de
coração com batimento acelerado, eu tinha a sensação de que eu ia ter um infarto, de que eu ia ter um derrame, de que eu ia morrer, que eu tinha um câncer no intestino, que eu tinha câncer no estômago, e meu corpo... O mais louco é que não para só na sua mente, tá? Ele atinge o corpo, você percebeu? Que é que se chama na psicologia de psicossomatizar. Então ele somatiza no seu corpo. A alma é tão poderosa que somatiza no seu corpo. Então você começa a ter reações como se realmente você fosse morrer daqui a pouco. E eu me lembro que eu estava afastado do Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais sofrer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, porque eu sei que o dia eu voltar eu vou ser curado. E eu voltei. E quando eu voltei, eu cheguei aqui nessa igreja maravilhosa, e eu aprendi que eu tudo posso no Senhor. Eu aprendi que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, ok? E tudo isso é uma verdade absoluta, e isso tem que estar dentro do meu coração, sim. E quando eu cheguei aqui, é como se eu tivesse doutrinado a minha alma a domar os meus pensamentos e ensinado ela o que realmente eu sou, porque assim como eu penso, imagino a minha alma, assim eu sou. Então, quando eu consegui doutrinar ela, em poucos dias e poucas semanas, eu já parei de ter qualquer tipo de sintoma. E eu pensei comigo, cara, agora eu sou um super crente, espiritual ao máximo, nada mais me pega. E eu fiquei realmente aí uns 2 anos nessa pegada, até que um dia, eu recebo uma notícia de alguém que era referência minha na fé. E eu pego essa notícia e essa pessoa tem um ataque do coração. E quando eu recebo aquela notícia, me dá um choque, cara. Eu falo, meu Deus, como assim? Mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Esse cara teve um ataque. Esse cara é muito melhor que eu. O que será da minha pessoa, pobre, coitado? O diabo me pegou aí de novo. Some esse trauma, algumas outras coisas. Eu estava recém-casado, fazendo faculdade, super ativo no trabalho, super ativo na igreja. Some tudo isso, querido. Aí esse trauma. Resultado, as crises de ansiedade voltaram e a síndrome do pânico voltou. Só que agora é uma situação muito pior. Porque antes era assim, eu não tinha Deus, e o que eu precisava fazer para curar? Você vai para Deus que Deus te cura. Opa, fiquei curado. O problema agora, eu não tenho mais para onde ir, eu estou com Deus. E estou sofrendo. E voltou tudo de novo ainda pior. E agora? Minha vida acabou. Porque por mais que eu orasse, que eu fizesse, que eu jejuasse e clamasse, aquilo não ia embora. Foi aí que eu entendi Jesus e Lázaro. Isso mudou minha vida. Porque existem coisas que Deus não vai fazer por você e você vai ter que fazer. Mudou minha vida. Hoje, eu não... Antes eu me frustrava muito com as coisas que aconteciam, principalmente com crente, gente. Como pode esse cara ter um infarto? Como pode esse cara ter um derrame? O que aconteceu? Nossa, que tragédia. Não. Eu entendi que tem coisas naturais que eu preciso fazer também, que vão influenciar nos resultados das coisas. E me livrar da ansiedade e do estresse, Deus pode me ajudar, mas Ele não vai fazer isso por mim. Está ao meu alcance, está ao alcance da minha humanidade, eu consigo fazer. É possível. E existem hoje ferramentas naturais que a ciência te dá, a psicologia te dá, que funciona. Por exemplo, primeira coisa que eu fiz, eu relutei, porque, cara, eu sou espiritual, vou ficar no médico, psiquiatra, coisa de louco. Cara, eu fui, fiz um monte de exame, vi que meu coração estava ok, meu intestino estava ok, meu estômago estava ok, minha cabeça estava ok. Fui no psiquiatra. Sabe o que você precisa fazer se você tem enfrentado problemas com ansiedade? Cara, você precisa contar para alguém que é alguém profissional e sabe te ajudar. Você precisa expor isso, contar, tá? Conta para a pessoa certa. Ele me deu medicação, não é pecado tomar medicação. Não é pecado. Medicação a longo prazo. Nossa, eu vou tomar 2 anos de remédio, eu sou crente, não posso falar para ninguém. Cara, meu Deus do céu. Ah, não, eu vou largar tudo e vou embora. Para com isso, gente. Nós somos um ser espiritual, mas também temos uma alma e um corpo, a gente precisa cuidar dela do jeito que ela precisa ser cuidada. Fui no psicólogo, fazia terapias semanais. O psicólogo me ajudou. Ele me indicou ferramentas de relaxamento, de respiração, de meditação. Me ensinou a como fazer o meu cérebro, a tentar fazer com que ele descansasse de novo, porque ele não estava mais descansando.
Eu não conseguia dormir, era insônia atrás de insônia. Eu não conseguia fechar o olho. Eu utilizei técnicas como duvide, critique, determine. Por que esse pensamento está vindo? Os meus exames estão todos bem? Não, está errado. Não tem sentido nenhum. Eu duvido desse pensamento, eu critico esse pensamento. E olha só que legal a ciência misturando com a fé. Eu determino. Então, esse pensamento vai sair daqui, vai mudar. Declaração da palavra. Ciência e fé, junta de novo, tá vendo? Outra coisa que eu fiz, cara, eu achei um esporte, uma válvula de escape, algo que me dá prazer. Às vezes pode estar o mundo acabando, eu paro tudo, eu largo tudo e vou jogar tênis. A válvula de escape, você precisa achar a sua. É uma dança? É um basquete? Cricket? Sei lá o que você gosta de jogar? Não conhece cricket, né? Eu sabia que vocês não iam conhecer. Ok? Golfe? Essas coisas vocês conhecem. Amém, gente? Então, eu encontrei medidas práticas, e eu não digo que vieram solucionar o meu problema, ou resolver o problema da ansiedade na minha vida. Sabe por quê? Eu não costumo dizer que eu venci a ansiedade, e hoje eu estou super bem. Eu não costumo dizer que eu venci a ansiedade, eu costumo dizer que eu venço ela todos os dias. Porque todos os dias eu acordo e ela está lá, batendo na minha porta. Agora, cabe a mim abrir a porta e deixar ela entrar, ou então deixar ela batendo lá de fora. Eu sou o autor da minha história. Eu é quem decido se ela vai entrar, fazer parte da minha vida, da minha família, do meu casamento, ou se ela vai ficar do lado de fora. E uma coisa que eu aprendi, eu termino com isso. Uma coisa que eu aprendi, que realmente tem me ajudado a vencer todos os dias a ansiedade, o estresse, os pensamentos negativos, aquela coisa doida de que será que vai dar certo, como vai ser minha vida, meu ministério, e lá na frente, eu aprendi a me amar em cima de qualquer coisa. Eu aprendi a cuidar de mim, eu aprendi a cuidar do meu corpo, eu aprendi a cuidar da minha alma, eu aprendi a cuidar do Cauê. Cauê, mas tem que acudir o outro, se eu não estou bem, como que eu vou acudir o outro? Como que eu vou atingir o meu próximo? Duas pessoas que estão no buraco não conseguem sair sozinha. Alguém tem que estar lá fora para puxar. Então, se eu não estou bem, se o Cauê não está bem, que evangelista que o Cauê vai ser? Não vai ser nenhum, cara. Esquece. Um evangelista que está lá minguando, sofrendo todos os dias com ansiedade, sem dormir, não. Então, eu preciso resolver, eu preciso me resolver. Eu preciso me amar, cuidar de mim, para que eu possa atingir meu próximo e cumprir o pleno propósito que Deus estabeleceu para mim nessa terra. Essa é uma palavra de hoje, é uma palavra equilibrada, você percebeu? Que eu não saí aí disparando rajada de língua e nem... É uma palavra equilibrada. Como eu disse, a parte espiritual é mais importante? Não tenho dúvida nenhuma que é. Mas eu banalizar a parte natural, porque eu julgo ser a parte espiritual muito mais importante que as outras, também é errado. Termino com alguns versículos, querido. Eclesiastes 11. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Eclesiastes 11. Eclesiastes e Provérbios são medidas práticas para você viver uma vida boa nessa terra. Olha o que ele fala, que coisa doida. Nós estamos em 2019, estamos vivendo o que a Bíblia está falando aqui. Olha quanta sabedoria. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Eu sofri isso. Realmente a ansiedade traz sofrimento para o corpo, somatiza mesmo. A psicologia me mostra isso, a ciência me mostra isso. Pois a juventude e o vigor são passageiros. 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Tessalonicenses, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, todo o seu espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 10, valeu? Deus abençoe. Quem vem, gente? Obrigado, meu Deus. Uau.